Olá, gente, tudo bom com vocês? Este é o canal Aprendendo Matemática com a professora Ana Maria. Sejam todos bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda semana temos vídeos novos. Bom, nesta aula vamos falar sobre a classificação das funções. De acordo com as características que cada função apresenta, nós podemos classificá-las em função injetora, função sobrejetora e função bijetora. A função injetora ou função injetiva, também conhecida dessa forma, apresenta a seguinte característica: x1 é diferente de x2 e f de x1 é diferente de f de x2. O que isso quer dizer? x1, x2, x3, x4 e assim por diante são os elementos do domínio. F de x1, f de x2, f de x3 e assim por diante são as imagens. Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente no contradomínio. Observe, a imagem do 3 é o 2, a imagem do 6 é o 5, a imagem do 8 é o 7. Veja que aqui rola uma fidelidade. Cada elemento do domínio tem uma única e exclusiva imagem no contradomínio. Neste caso, esta função ela é função injetora. Vou deixar aqui um ok. Agora observe este outro exemplo. Quem é a imagem do menos 1? É o 1. Quem é a imagem do 1? Também é 1. Veja que o 1 é imagem para dois elementos do domínio, certo? O menos 1 e o 1 compartilham da mesma imagem. Então, aqui não rolou aquela fidelidade. Neste caso, este exemplo não é uma função injetora. Beleza? Função sobrejetora ou função sobrejetiva. Esta é a característica dela. O contradomínio é igual à imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio participam do conjunto imagem. Observe o exemplo. Quais são os elementos que formam o contradomínio? 1, 3, 5 e 7. E quais são os elementos que formam a imagem? 1, 3, 5 e 7. Então, nesse caso, o conjunto domínio é igual ao conjunto imagem. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função sobrejetora. É muito simples para identificar uma função sobrejetora. Todos os elementos do contradomínio receberam flechas, foram flechados. Então, função sobrejetora. Agora, observe este exemplo. Quais são os elementos que formam o contradomínio? O 7, o 3, o 12 e o 15. E quais são os elementos que formam a imagem, ou seja, aqueles que foram flechados? Somente o 7 e o 12. Veja que o conjunto contradomínio é diferente do conjunto imagem. Então, neste caso, a função não é sobrejetora. Beleza? Função bijetora ou função bijetiva. O prefixo bi indica 2. Então, a função bijetora, ela carrega as características da função injetora e da função sobrejetora. Vamos analisar esse exemplo. Quem é a imagem do 2? É o 6. A imagem do 3 é o 9. A imagem do 6 é o 18. Veja que cada elemento do domínio tem uma imagem diferente no contradomínio. Portanto, é uma função injetora. Observe também que todos os elementos do contradomínio foram flechados, ou seja, participam da imagem. Então, ela é sobrejetora. Sendo injetora e sobrejetora simultaneamente, nós temos aqui uma função bijetora. Ok, aqui para a função bijetora. Agora veja esse exemplo. Quem é a imagem do 2? É o 4. Quem é a imagem do menos 2? Também é o 4. O 4 aqui é imagem para dois elementos do domínio, certo? Portanto, não rolou aquela fidelidade. Já não é uma função injetora. Além disso, nós podemos observar que o conjunto contradomínio é diferente do conjunto imagem. Também não é sobrejetora, beleza? Então, este exemplo não é uma função
função bijetora. Beleza, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Se isso aconteceu, deixe seu gostei e compartilhe essa aula com aquele seu amigo que também esteja estudando. Beleza? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.